verdade esse aqui é o chocolate da True Colors. Gente, nós vamos usar uma variedade de marca aqui, de tinta. Nós vamos usar a True Colors hoje e a Acrylex, tá? Vou pintar com a True Colors por dentro na cor chocolate. Pra pintura de dentro, não sei se alguém que já teve uma aula com a gente explica bem certinho como que faz a pintura por dentro da caixa, tá? Mas basicamente eu gosto de passar, carrego bem o meu pincel e eu gosto de passar em todos os cantos a tinta primeiro e depois eu venho com um rolinho. Tem gente que prefere passar, né, só com o pincel ou já direto com o rolinho, mas é o jeito que eu me adaptei e que eu acho o melhor, tá? Então vamos lá. Ó, eu vou pintar primeiro os cantos. Pego meu rolinho, ó, eu carrego ele bem. Tá dando pra vocês ouvirem, gente? Tá ouvindo direitinho? E eu vou começar a descarregar essa tinta aqui no fundo da minha caixa para depois ir para as laterais, tá? Vou passar outra mão, tá? Porque ele ficou marrom, ó. A primeira mão, não sei se vai dar para vocês. Tá vendo que ela fica manchadinha? Então eu vou passar outra mão, tá? Se a gente fosse fazer um outro acabamento por dentro, talvez não precisaria. Mas como eu quero ela nessa cor mesmo, eu vou passar uma segunda mão pra ela ficar bem na cor chocolate mesmo, tá? Eu vou pintar com o vermelho. Esse aqui é o vermelho escarlate. Ele é um vermelho bem vivo, ó. Bem vivo não, né, gente? É um vermelho meio marsala que fala, né, hoje em dia. Eu vou pintar toda a minha tampa com ele. Vou passar só uma demão e vou passar com o pincel. Por quê? Aqui a gente vai fazer uma pátina riscada. A pátina riscada dá pra fazer tanto com o pincel de sardadura, tá? Mas eu não vou fazer com o pincel porque o meu pincel ele é pequenininho. Então eu vou fazer com a buchinha, tá? A buchinha que a gente usa em casa mesmo, tá? A gente vai usar ela pra fazer. Eu vou passar uma demão de tinta do vermelho e a gente vai vir pra fazer a pátina com a buchinha, tá? É a pátina riscada que fala. Dá pra deixar ela também assim, ó, com o pincel de céu dela macia, dá pra deixar também, tá? Porque a parte riscada, ela é isso aqui, tá, gente, ó. É deixar os riscos mesmo, não sei se tá dando pra vocês verem. É deixar o risco mesmo, tá? Mas, como a gente vai fazer com a buchinha eu vou fazer ela, não sei se eu faço assim, vou fazer assim mesmo. A gente vem com a buchinha com a mão leve, tá? E passa riscando a nossa tinta. Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Mas ele fica quase igual ao pincel. Só que a buchinha, ó, ele fica bem legal. Olha só como ela fica bem riscadinha, ó. Deixa eu ver se...
Deu pra ver? Ó, pessoal do Instagram. Tá dando pra ver? Olha lá, ó. Na luz, tá vendo? Os risquinhos? Ela fica tipo uma textura também. Aí aqui, gente, pra quem faz o cursinho com a gente, sabe que quando eu pinto por dentro da caixa, geralmente eu sempre envernizo antes de ir pra parte de fora. Então eu pinto, eu gosto de passar o verniz spray, vou lá, passo o verniz pra depois eu começar a pintura de fora, tá? Por quê? Porque se por um acaso eu tô aqui pintando o vermelho, e eu vou segurar a minha caixa, às vezes sem querer eu esbarrei na tinta e não vi, e eu coloco os dedos pra dentro, eu vou manchar, né, a parte de dentro. Então se ele tá envernizado, eu consigo limpar, tá? Vou lá com um paninho úmido e consigo limpar. Agora com ele, com a tinta seca, sem o verniz, talvez a gente não consiga fazer a remoção da tinta e tem que passar uma outra demão de tinta por cima, pra poder tampar, tá bom? Aqui nessa lateral eu vou... Não sei, gente, olha só. Eu acho que eu vou pintar desse marrom mesmo, pra dar um contraste, tá? Pra dar uma diferenciada aqui na caixa. Porque depois a gente vai sombrear pra fazer o acabamento. Então eu não vou passar o betume, tá? Mas... se alguém quiser passar por uma casa depois, ela fica bonita da mesma forma, tá? Pode passar que ela vai ficar bonita do mesmo jeito. Então eu vou voltar com a minha tinta chocolate da True Colors pra mim pintar aqui as laterais da tampa. Aqui eu vou pintar com um rolinho, tá? É o rolinho pigmeu. Como é um pedaço pequeno, eu vou pintar com ele. O rolinho não tem segredo, tá, gente? É só passo o rolinho, depois vem com a mão levinha pra dar uma alisada na tinta, tá? Marrom aqui na lateral e o vermelho na tampa, tá? Agora a gente vai para a parte de baixo. O que é que nós vamos fazer aqui? Deixa eu recolher a tinta aqui que eu tô exagerada na tinta hoje. Na parte de baixo, agora a gente também vai fazer uma pátina, mas é uma pátina molhada. Como que vai funcionar? Deixa eu explicar pra vocês. Aqui eu vou trabalhar, gente, por favor, vocês tampa e guarda, tá? Quando terminar de usar, porque senão vira uma tragédia. Aqui a gente vai usar 3 cores para a pátina molhada, que são as cores que eu peguei seguindo também o meu papel que a gente vai utilizar, tá? Para decopagem. A gente vai usar a tinta PVA da Acrylex, que é na cor areia, que é o que eu vou passar no fundo. E essas duas para fazer a pátina, eu vou usar o amarelo ocre, também da Acrylex, que é a tinta acrílica, e o verde oliva, tá? Amarelo ocre e verde oliva, também da Acrylex, tá? Aqui a gente vai precisar de um pincel, tá?
esqueci minhas bandejas, gente. Aí eu vou improvisar aqui. Vou pegar a tampinha aqui do potinho. É porque essa minha outra bandeja tá muito suja. Aí eu vou pôr um pouquinho de tinta do verde e um pouco de tinta do amarelo ocre. Aqui. Como é que a gente vai fazer? Aqui eu vou passar o fundo com a tinta areia em todo o fundo da caixa. Vou começar aqui por trás. Porque se algo der errado, né? Fica lá atrás. Eu vou explicando conforme eu vou fazendo, tá? Qualquer dúvida daí vocês perguntam. Eu vou passar a tinta. A página molhada, a tinta tem que estar molhada, gente. Quando a minha tinta tá molhada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pinguinho lá da tinta verde e vou espalhar aqui em alguns pontos. Olha só, deu pra ver? E aí pego também do amarelo e espalho em alguns pontos da minha caixa. Vou tirar o excesso da tinta. E aí eu vou vir riscando aqui, ó, a minha caixa. Eu não posso ficar aqui misturando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, porque senão essa tinta ela vai misturar e aí vai perder o efeito da página molhada, tá, gente? Ó, ela fica os risquinhos assim, ó. Se tivesse uma outra cor, por exemplo, um marrom, dá pra pôr também 3, 4 cores, quantas cores vocês quiserem, fica bem legal e fica bem suave a pintura, tá? Agora eu vou pro outro lado. Vou fazer da mesma forma de todos os lados, tá? Aqui, para poder ele combinar com a nossa parte de fora, gente, eu vou passar o pincel aqui para fazer o acabamento e ele ficar na mesma cor do de fora, tá? Porque ele fica mais bonitinho. Pego a tinta lá no meu pincel, não muita, tá, gente? Porque senão ele pode borrar. Aí eu venho, ó, tipo puxando de lá pra cá a tinta. Eu acho que uma única demora aqui. Fazer essa parte de acabamento aqui, vocês podem começar descarregando a tinta no meio aqui. Vocês podem começar descarregando a tinta assim, ó, no meio, descarrega toda a tinta e depois que vocês vão pra ponta, pra ela não ir tinta pro lado vermelho, lá pro lado marrom, ou a cor que seja, né? Porque daí ele não vai ter excesso de tinta na ponta do pincel, então não vai correr o risco de manchar do outro lado, tá? Ó, feito isso, agora a gente vai voltar pra tampa, tá? Enquanto eu vou deixar secar a parte de baixo, gente, eu vou fazer depois, tá? Mais fácil, tá? É acabamento. Quem sabe já dá e adora um acabamento, então acabamento é tudo, tá, gente? Vamos aqui pro papel. Eu vou
pegar um pedaço aqui do meu papel, pôr numa plaquinha pra gente começar a fazer a parte de acabamento da tampa, tá? Eu escolhi essa parte aqui, tá, gente, ó, do meu papel, que é onde ele cabe na minha plaquinha, tá? Então eu vou recortar. Aqui eu não vou riscar com uma caneta ou um lápis, porque eu esqueci de pegar, tá? Mas deixa eu vou usar a minha tesoura como sempre. Mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Mas não tem. Aqui tem um palito. Meu palito pega pérola, a situação que tá, o Pedro quebrou ele. Eu vou dar uma riscadinha apertando ele pra ficar a marquinha pra eu poder cortar o papel, tá? Ó, cortei o meu papel e agora eu vou colar. Pra colar, cola branca, tá? E pincel de cerda dura. Ou rolinho, tá, gente? Também dá pra passar, mas eu particularmente gosto mais do pincel, tá? Mas, no caso, quando vocês forem fazer, que seja um papel mais fino, ou um guardanapo, por exemplo, é bom vir com um rolinho depois que vocês passam a cola, alisando, tá? Mas isso aí em outra oportunidade, a gente vai fazer uma aula de decopagem com guardanapo também, tá? Então, eu colo meu papel, eu dou uma alisada nele, o paninho já está todo. Coladinho meu papel na minha plaquinha lisinho. Sobrou um pedacinho aqui de papel pra fora, gente. Dá pra tirar com uma lixa grossa, tá? A gente vai e consegue tirar. Ou com a tesoura mesmo, quem tem habilidade pra tirar com uma tesoura também, tá? Aqui, essa plaquinha a gente vai colar ela na tampa aqui, tá? Ai, meu Deus do céu, gente. O negócio tá pegando aqui hoje. A minha produção rindo de mim aqui até. A gente vai pregar ela aqui, tá? Mas eu vou... Até perdi, gente. O que eu ia fazer agora? A gente vai sombrear. A gente vai fazer o sombreado aqui, tá? Do nosso papel. Já vou mostrar pra vocês. E aqui eu também vou pôr um aplique que a gente vai pintar, tá? Eu vou pôr esse daqui. E eu vou pôr esse daqui, ó. Que é uma escrita fotos. Ó, pessoal, vocês verem, é pequenininha. Tá? Vou pôr em cima da plaquinha que eu vou pôr na frente da caixa. Tá bom? E vou pôr essa câmera aqui também, gente. Eu adorei essa câmera. Essa semana, se Deus quiser, a gente vai conseguir colocar ela na loja, tá? Se alguém quiser, já manda aí que a gente já tenta disponibilizar o mais rápido lá na loja pra vocês. Rolinho. Vou lá na minha tinta verde. Vou pintar a minha câmera de amarelo também junto com a plaquinha, tá? Vou pintar o fotos e esse ramo aqui que eu vou colocar debaixo do aplique de verde, oliva, tá? E a plaquinha e a câmerazinha de foto eu vou pintar de amarelo, ó, tá? Aqui agora eu vou aproveitar o mesmo pincel . Vou aproveitar o mesmo rolinho, acho que eu vou fazer meio que um degradê aqui, tá? O degradê com o rolinho, a gente sempre passa um pouco de tinta de um lado e um tanto de tinta do outro e a gente vai mesclando na peça, tá? Mas eu vou pintar primeiro com um amarelo.
O verde só uma mão ficou bom, tá, gente? Não vou passar outra, não. Ficou bem... Deu uma cobertura muito boa. Minha tinta tá toda misturada aqui no meu rolinho, gente. Tá um amarelo misturado com o vermelho e o verde, mas tá bom, ficou bom. No final, tá vendo, gente? Fica tudo muito legal. Ó, o amarelo. Deixa eu secar que eu vou passar o tamanho pra você deixar ele mais amarelo. Pincel chanfrado, para quem não conhece, pincel chanfrado é aquele que, vocês veem que ele tem uma descidinha assim, dá pra ver? Olha só, pessoal, esse é o pincel chanfrado, tá? Aqui ó, o pessoal do YouTube também, gente, ó, pincel chanfrado é aquele que tem é curvadinho assim, tá? Como que a gente vai fazer? Pra fazer o sombreado, a gente precisa ter água, porque a gente precisa molhar o pincel e pegar a tinta, tá? Pra fazer o sombreado, eu vou fazer ele mais escuro. Eu vou fazer ele com essa tinta aqui, ó, a sépia, também da Acrylex, tá? Vou colocar um pouquinho de tinta lá. Tá exagerado na tinta hoje, gente. Vou molhar meu pincel na água. Eu molho o pincel, aí eu venho num paninho, eu tiro o excesso. Com a ponta do meu pincel, eu vou deitar ele na tinta. Deito ele lá na tinta, pego a tinta, ó, na ponta do pincel, aqui, ó, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pôr o pincel as cerdas do pincel por completo em cima da peça, tá? Não vou pôr assim, não sei se dá pra vocês verem, não vou pôr ele assim, ó, de fora pra dentro, ele é assim, tá? Ó, vou mais pertinho, o pessoal não tá vendo. Ele é assim, deu pra ver? Deitadinho em pezinho. O que vai fazer aqui? Aqui é só o pincel que vai dançar em cima da peça, ó. A gente vai só arrastar a tinta. Deixa eu pôr aqui, senão eu não consigo... Olha lá o pincel, tira o excesso da tinta. Aqui ele tem que estar com o pincel molhadinho, senão a gente não consegue arrastar a tinta, tá? Porque como é só um sombreado, se eu achar que ficou com excesso, gente, eu vou lá, molho, tiro o excesso da água. Se eu achei que ficou com excesso de tinta, eu vou lá e arrasto a minha tinta, tá? Sem pegar a tinta. Aqui no papel é mais difícil você arrastar a tinta depois, porque o papel ele suga muito a tinta, né? Mas quando é só na pintura na caixa, a gente consegue fazer isso. Pego a tinta lá com a pontinha do pincel e venho sombreando. O pincel tá bem molhadinho. Molho a tinta, tiro o excesso. Pontinha do pincel na tinta. Ó, fazendo o sombreado, tá? Ele fica com um arzinho de... Esse aqui tá com um arzinho meio que queimado, gente. Parecendo que tá meio queimadinho a peça. Ficou bem legal. Dá pra vocês verem? Tá vendo que bonitinho fica? Ele fica um acabamento, tá? Aqui na lateral, ele pode ser que fica também a marca branca do papel. Como eu cortei aqui com a tesoura, se fosse com a lixa, ele já tá com o acabamento perfeito. Mas por conta do papel, ele fica ainda uma marquinha branca, tá? Aí eu venho com um pincelzinho normal mesmo aqui e venho fazendo o acabamento aqui, tá? Esse aqui depois deixa eu fazer. Com esse pincel não é aconselhável, tá, gente? Mas eu vou aproveitar que eu tô aqui com ele
só passa aqui, ó, na bordinha, pra esconder a parte branca do papel. Passei essa, vou pôr aqui na tampa. Vou pôr ela aqui. O meu verdinho eu vou colocar ele aqui embaixo. Tá? Eu já vou colar. Cola com a cola branca mesmo, tá, gente? Ela demora um pouquinho de secar, mas ela já consegue firmar bem, tá? Vou pôr aqui a cola branca. E a vantagem da cola branca é que a gente consegue movimentar e deixar na posição que a gente quer. Olha só que legal ficou a pintura da pátina, olha que legal. Ficou bem legal. Aí agora eu vou colar aqui a minha escrita, mas eu também vou fazer o sombreado aqui nela, tá? Na minha plaquinha, tá? Não é na escrita não. Quando é assim, ó, eu faço primeiro em cima, embaixo, espero secar para fazer as laterais, tá? Porque senão ele vai tirar a tinta que a gente colocou aqui nas pontas. Essa plaquinha eu vou colar aqui na frente da caixa, tá? Aqui, tá bom? Nessa parte, depois que a gente cola todos os apliques, a parte de fora a gente vem com verniz para depois a gente começar a colar chaton, pérolas, strass e tudo mais, tá bom? Olha só como é que tá ficando. Já estamos terminando, ó. Olha lá, colei o fotos ali, a nossa tampa, colei o raminho. E aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o puxadorzinho aqui para dar um charmezinho na nossa caixa. E o pezinho, tá? Vou pôr o pezinho. Eu vou colocar aqui o puxador, tá? Ó, coloquei o puxadorzinho. Não vou pôr os pés agora, gente, porque eu ainda vou pintar aqui no fundo, tá? Mas eu vou colocar esses pezinhos aqui, ó, de bolinha. Tá? Aí depois eu vou postar pra vocês, depois que eu tiver colocado, envernizado a caixa, eu mostro pra vocês como é que ficou o resultado final, tá? E a câmera, deixa eu aproveitar e fazer um sombreado nela pra ela ficar charmosinha. Colar ela na parte de dentro da tampa, tá? A câmera, gente, eu vou colar ela aqui dentro, tá? Dentro da tampa da caixa, que eu gosto, né? Pra quem me conhece sabe que eu gosto muito de colocar sempre um mimozinho dentro da caixa. Sem contar que é um diferencial e os clientes gostam muito, tá, gente? Eles gostam mesmo. Girei na cola também.
Depois que invernizar ele fica bem bonitinho. Essa cola, gente, que tá aí sobrando, ela, na hora que secar, ela some, tá? Olha só. Gente, eu adorei a caixinha. Eu vou deixar ela lá na loja, na hora que vocês for lá, vocês dão uma olhadinha nela. Se vocês quiserem ver de perto, tá? Ó, basicamente, a nossa caixinha tá pronta. Aí eu vou pôr ainda as dobradiças, mas isso aí eu faço depois. Vou pôr as dobradiças, vou pôr os pezinhos, terminar o fundo. E aqui eu vou colar Eu tinha pensado também, gente, em pôr umas cantoneiras. Só que como eu escolhi colocar o raminho, ó, ele fica legal também, ó, com as cantoneirinhas. Mas como eu escolhi pôr o raminho verde, eu vou colocar só um chaton aqui na lateral, como se fosse a cantoneira. 2 chatons de cá, de baixo e 2 em cima, tá? Só pra dar um charmezinho a mais na peça.